O dia parecia seguir normalmente até que os cães começaram a latir desesperadamente em direção a um carro estacionado. Intrigada, a mulher tentou acalmá-los, mas um som abafado vindo de dentro do veículo fez seu coração disparar. Sem alternativa, ela chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram e decidiram forçar a entrada, o que encontraram lá dentro deixou todos sem palavras. Naquele dia, o calor era sufocante, como se o próprio ar pesasse sobre os ombros. Ana, coberta de suor antes mesmo de sair de casa, desejava com todas as forças não ter que sair. No entanto, sua rotina como passeadora de cães não dava espaço para concessões, especialmente em um dia como aquele, onde o bem-estar dos animais dependia dela. Como se prevendo o desafio à frente, Ana decidiu ajustar os horários das caminhadas, saindo mais cedo para minimizar o impacto do calor. Antes de sair, ela encheu uma mochila com garrafas de água e tigelas dobráveis, despejando uma boa quantidade de líquido para os cães antes de prender as guias a cada um deles. Seu olhar percorreu o grupo: Golden Retrievers, Huskies e outros cães de pelos longos que, sob aquele sol implacável, pareciam tão desconfortáveis quanto ela. A caminhada até o parque foi lenta, quase arrastada, mas a sombra das árvores ofereceu alívio momentâneo. No entanto, algo estava diferente naquele dia. Os cães, normalmente dóceis e bem comportados, estavam agitados. Puxavam as guias com insistência, focinhos no chão, como se fossem atraídos por algo invisível. O que deveria ser uma pausa refrescante se transformou em uma luta para contê-los. Os latidos começaram, baixos no início, mas logo se transformaram em uma cacofonia, ecoando pelo parque vazio. Ana tentou acalmá-los, preocupada com a possibilidade de alguém reclamar, mas a inquietação parecia crescer a cada segundo. Pela primeira vez, ela se deu conta de que algo estava errado, muito errado. As guias, amarradas em sua cintura para maior controle, apertavam a cada puxão. Ana não era alta nem particularmente forte, e quando os cães começaram a puxar na mesma direção, sentiu o perigo iminente. Seu coração disparou. Se eles quisessem, poderiam arrastá-la. E naquele momento, tudo indicava que era exatamente o que fariam. Inicialmente, Ana tentou se convencer de que os cães estavam apenas cansados e ansiosos para voltar para casa. Mas havia algo na forma como puxavam as guias, em como latiam, que não parecia mera impaciência. Seus movimentos eram sincronizados, como se estivessem unidos por uma urgência que Ana não compreendia. Ela começou a sentir o suor escorrer pelas costas, mas dessa vez não era apenas por causa do calor. Então, os cães dispararam em direção a um carro estacionado. O som das patas contra o asfalto ecoou como um tambor, e Ana, com toda a força que possuía, tentou contê-los. Contudo, era impossível resistir à força coletiva do grupo. Eles cercaram o carro como uma matilha predadora, cheirando freneticamente e latindo com um fervor quase selvagem. Ei, parem com isso! Ana puxava as guias, mas os cães estavam determinados. Seu coração acelerou quando um dos maiores, um husky de olhos claros, ergueu a pata e começou a arranhar a lataria. Cada arranhão ressoava alto no silêncio opressor do parque vazio. Ela olhou ao redor, aflita, temendo que alguém aparecesse e a acusasse de vandalismo. Por favor, pessoal, vamos sair daqui. Sua voz era um sussurro desesperado, mas ninguém a ouvia, nem os cães, nem a sua própria consciência, que começava a alertá-la de que havia algo errado, muito errado. O calor parecia intensificar o cheiro de metal e borracha quente ao redor do carro, e Ana sentiu a cabeça rodar. Ela precisava tirar os cães dali antes que sucumbissem ao calor. Seus movimentos eram automáticos enquanto ela tirava o saquinho de petiscos da mochila. "Aqui, olha o que eu tenho!" disse, forçando um tom animado que mal escondia seu nervosismo. Milagrosamente, os cães se acalmaram. Sentaram-se em um semicírculo ao redor dela, ofegantes, mas atentos. Foi então que ela ouviu um som abafado vindo de dentro do carro. Ana congelou. Os ouvidos uniam após o coro ensurdecedor de latidos, mas aquele ruído era impossível de ignorar. A princípio, parecia um gemido fraco, mas havia algo perturbadoramente irregular. Era quase humano, mas ao mesmo tempo não era. Ela olhou para os cães que agora fitavam o carro em completo silêncio, como se aguardassem algo. O ar ao redor parecia mais pesado. Ana tentou afastar os pensamentos irracionais que surgiam, mas o som surgiu novamente. Desta vez, mais forte, mais urgente. Seu coração disparou. Cada instinto gritava para ela se afastar, mas seus pés permaneciam imóveis.
Havia algo ali dentro, e fosse o que fosse, precisava de ajuda. Determinada a proteger os cães, Ana os levou para a sombra de uma árvore próxima. Suas mãos tremiam enquanto amarrava as guias, cada nó feito com pressa e desespero. O calor continuava a aumentar, transformando o ar em uma onda sufocante, enquanto o silêncio ao redor do carro parecia crescer de maneira antinatural. Por um instante, ela quase desejou que os cães voltassem a latir, para preencher o vazio opressor que fazia seus pensamentos girarem em círculos. E se fosse algo perigoso? Ela havia lido histórias, rumores assustadores sobre carros usados em crimes, tráfico de animais, ou mesmo cenários de puro desespero, com alguém trancado e abandonado para morrer. A ideia de estar prestes a abrir a porta de algo sombrio a fez hesitar. Seus dedos apertaram as alças da mochila como se aquilo pudesse protegê-la. Aquele som abafado voltou, baixo, mas agudo, como um gemido estrangulado. Ana prendeu a respiração. Tudo nela dizia para dar meia volta, pegar os cães e ir embora. Mas como poderia? Seja o que fosse, estava ali, preso, sofrendo. Ela se aproximou do carro, forçando os olhos contra os vidros escuros, tentando enxergar qualquer coisa lá dentro. Nada, apenas o reflexo distorcido de seu próprio rosto, tenso e coberto de suor. A ideia de pegar uma pedra e quebrar o vidro atravessou sua mente como um relâmpago. Mas e se estivesse errada? E se isso fosse uma armadilha? Uma invasão injustificada? Seus pensamentos eram interrompidos por outro gemido, mais alto, mais cortante, que ecoava como um grito por socorro. Ana recuou um passo, o coração martelando no peito. Seu olhar vagou pelo parque vazio em busca de alguma forma de ajuda. E então, como uma resposta silenciosa às suas preces, viu o brilho de uma viatura policial descendo a estrada. Ela não pensou duas vezes. Correu para o meio da rua, os braços acenando freneticamente enquanto gritava por socorro. A viatura freou bruscamente, os pneus cantando contra o asfalto. 2 policiais saíram do veículo, com olhares de preocupação rapidamente substituídos por repreensão. "Você perdeu o juízo?" Um deles perguntou, visivelmente irritado. "Por favor, eu preciso de ajuda." Ana implorou, apontando para o carro. A urgência em sua voz pareceu quebrar a resistência dos policiais, que trocaram olhares antes de seguirem-na até o veículo. Ela explicou rapidamente, apontando para os cães ainda sentados à sombra da árvore. "Eles enlouqueceram com aquele carro. E tem algo dentro dele. Eu ouvi sons estranhos." Sua voz falhava, mas a convicção em seus olhos era inegável. Os policiais se aproximaram do carro com cautela, pressionando os ouvidos contra os vidros. Um deles se afastou rapidamente, franzindo a testa. "Tem algo lá dentro", murmurou para o colega. "E está vivo." Mas o calor era impiedoso, transformando o carro em uma armadilha mortal. Se não agissem rápido, fosse o que fosse, não sobreviveria por muito tempo. Os policiais chamaram o corpo de bombeiros, mas os minutos se arrastavam, cada segundo parecendo uma eternidade. O calor do dia era brutal e a temperatura dentro do carro continuava a subir. Após 10 minutos sem nenhum sinal de socorro adicional, a incerteza deu lugar à urgência. Ana observava os policiais em silêncio, sua respiração ofegante acompanhando o latejar de seu coração. "Não podemos esperar mais", disse um dos oficiais, limpando o suor da testa. "Seja o que for, não vai aguentar muito mais tempo." Inicialmente, os policiais consideraram quebrar uma janela para acessar o interior, mas os vidros escuros tornavam impossível determinar a localização exata da criatura. Um movimento em falso poderia piorar as coisas. Após uma rápida troca de olhares, chegaram a um consenso. A melhor alternativa seria arrombar o porta-malas, que parecia a origem dos sons. Um dos policiais pegou uma alavanca da viatura e, com passos firmes, aproximou-se do veículo. Ana, inquieta, mantinha os olhos fixos tanto nos cães sob a árvore quanto na ação ao redor do carro. O som metálico da alavanca arranhando a borda do porta-malas ecoou pelo parque, fazendo-a prender a respiração. "Pronto?" perguntou o outro policial. O colega assentiu e começou a aplicar força. A tensão no ar era palpável enquanto Ana observava, os dedos cravando as alças da mochila. Um estalo seco rompeu o silêncio, seguido pelo som estridente do alarme do carro. Ana deu um salto, e os cães, mesmo à distância, começaram a latir novamente. Os policiais não hesitaram. Com um movimento ágil, abriram o porta-malas, revelando o interior abafado e escuro. O banco de trás estava abaixado, e sobre ele,
uma caixa de transporte de animais. Ana deu um passo à frente, o coração disparado. É isso, murmurou um dos policiais, pegando cuidadosamente a caixa. Ele a trouxe para fora, abrindo-a com cuidado. Lá dentro, 2 gatinhos minúsculos estavam encolhidos, seus corpos quase imóveis. Ana cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Os filhotes estavam visivelmente desidratados, seus pequenos peitos subindo e descendo com dificuldade. "Meu Deus!", sussurrou, enquanto um dos policiais pegava sua garrafa d'água e molhava os dedos, tocando suavemente os lábios secos de um dos gatinhos. O outro policial balançou a cabeça, uma expressão sombria no rosto. "Se não tivéssemos agido agora..." Ele não terminou a frase. Não precisava. De repente, um grito cortou o ar, fazendo Ana se sobressaltar. "O que diabos você fez com o meu carro?" Um homem saiu apressado de um prédio próximo, o rosto contorcido de raiva enquanto marchava na direção dela. Ana congelou, incapaz de formular uma resposta. Os policiais, ainda agachados tentando reanimar os filhotes, estavam fora do campo de visão do homem. E para ele, Ana era a única responsável pela bagunça. "Você está maluca? Quem deu o direito de tocar no meu carro?" Ele vociferava, cada passo trazendo uma onda de energia agressiva que fez os cães de Ana começarem a rosnar em uníssono. Mesmo presos à sombra, seus corpos estavam tensos, focados no homem que agora apontava o dedo diretamente para Ana. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O alarme do carro continuava soando, abafando o som crescente dos latidos, mas a tensão no ar era inconfundível. O homem deu mais alguns passos, a raiva irradiando como um calor opressor, mas parou abruptamente quando viu os 2 policiais surgirem de trás do veículo. Um deles se levantou, segurando cuidadosamente um dos gatinhos nas mãos. "Senhor", disse o policial, a voz firme, mas controlada. "Isso aqui estava no porta-malas do seu carro." O homem parou, como se tivesse levado um soco no estômago. Seu olhar caiu sobre o gatinho tremendo nas mãos do policial e toda a fúria pareceu escorrer de seu rosto. Ele cambaleou para trás, tropeçando até se sentar no meio-fio. Os gatos..." Sua voz era um sussurro trêmulo. "Eles estão bem?" Por um momento, o homem à frente parecia uma pessoa completamente diferente. O tom raivoso e a postura ameaçadora haviam desaparecido, substituídos por uma expressão de desolação absoluta. Ele passou a mão no rosto, como se tentando compreender a situação. Os policiais se aproximaram, explicando brevemente o que havia acontecido. Ana observava de longe, segurando os cães, ainda inquietos. Ela não sabia se deveria sentir alívio ou preocupação. Eu não sabia. A voz do homem era quase inaudível. Ele olhou para os policiais, depois para Ana. "Eu pensei que vocês estivessem destruindo meu carro por nada, mas vocês salvaram eles?" Ele olhou para o gatinho nos braços do policial novamente, sua expressão alternando entre culpa e gratidão. "Obrigado", murmurou, a voz falhando. Mauro havia cometido o maior erro de sua vida naquela manhã. Sua gata, que recentemente dera à luz, tinha 2 gatinhos prontos para encontrar novos lares. Com a intenção de levá-los ao veterinário para um último check-up antes da adoção, ele os colocou cuidadosamente em uma caixa de transporte e a acomodou no porta-malas do carro. Mas a rotina de Mauro, como tantas vezes antes, foi abruptamente interrompida. No meio do trajeto, o telefone tocou. Um cliente importante enfrentava uma crise, e seu chefe exigiu sua presença imediata no escritório. A urgência no tom da ligação o fez tomar uma decisão rápida e impulsiva. Sem pensar 2 vezes, ele concordou e desviou o caminho para o trabalho. "É só por 1 hora", disse a si mesmo, ignorando o calor crescente do dia e a realidade de deixar os gatinhos no carro. Sua mente estava tão focada na resolução do problema que a presença dos filhotes desapareceu completamente de sua consciência. Durante a viagem, os gatinhos permaneceram silenciosos, talvez adormecidos pelo movimento do carro. Nada os denunciou. Ao chegar ao escritório, Mauro trancou o carro e se lançou ao trabalho com intensidade, absorvido em reuniões e ligações. O tempo passou em um piscar de olhos. Foi somente ao ouvir o som do alarme de seu carro que a lembrança dos gatinhos o atingiu como uma pedra no peito. Ele saiu correndo do prédio, assumindo que alguém estava mexendo no veículo, mas ao se deparar com a cena, policiais, uma mulher desconhecida e 2 gatinhos quase inertes sendo atendidos, a gravidade de seu erro o esmagou. Mauro ficou paralisado ao ver os pequenos corpos dos filhotes, fracos, mas vivos. O olhar silencioso dos policiais e a expressão de choque de Ana pesavam sobre ele como julgamentos silenciosos.
O nó em sua garganta o impedia de falar. Ele caiu de joelhos, encarando os filhotes. Eu esqueci deles, murmurou mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Enquanto observava os policiais e Ana cuidando dos gatinhos, Mauro não conseguia afastar os pensamentos que o atormentavam. Eles poderiam ter morrido, não apenas por negligência, mas por um erro que ele havia escolhido ignorar. Para os policiais e Ana, a situação poderia facilmente parecer um caso de abandono. Mauro sentiu a pressão desse olhar implícito, mas explicou tudo. Os gatinhos estavam sendo levados ao veterinário, e a confusão no trabalho o fizera esquecer. Ele apontou a localização da clínica, e um dos policiais prontamente se ofereceu para levar os pequenos até lá. Ana, hesitante em deixá-los sozinhos, também decidiu seguir, mas primeiro precisava retornar os cães heróicos às suas casas. Embora o tempo na rua tivesse se estendido mais do que o planejado, Ana não conseguia ignorar a sensação de alívio ao pensar no desfecho. Se os cães não tivessem alertado sobre os gatinhos, a situação poderia ter tomado um rumo trágico. Conduzindo o grupo de volta para suas casas, ela refletia sobre a estranha conexão que os cães pareciam ter sentido, como se soubessem o que estava em jogo desde o início. Após deixar o último cão, Ana dirigiu-se ao veterinário para verificar os gatinhos. Ao chegar, encontrou a equipe já cuidando deles com atenção. Os filhotes estavam desidratados e ainda fracos, mas os fluidos intravenosos e o cuidado imediato proporcionaram uma recuperação promissora. Ana suspirou aliviada, observando os pequenos corpos ainda frágeis, mas com vida. A imagem deles inertes na caixa ainda a assombrava, mas agora era substituída pela esperança de vê-los em segurança. No dia seguinte, Ana estava novamente no parque, guiando o mesmo grupo de cães, quando um movimento inesperado a fez parar. Sentado em um banco próximo, Mauro esperava por ela. Seu rosto estava diferente, menos rígido, menos tenso. Ele se levantou assim que a viu, mas Ana não pôde evitar um momento de hesitação. Apesar da desconfiança inicial, os cães surpreenderam Ana ao permanecerem calmos. Não houve rosnados ou latidos, apenas olhares curiosos, como se tivessem percebido algo que ela ainda não conseguia entender. "Você está bravo por causa do carro?" Ana perguntou, sua voz cuidadosa, mas firme. Mauro balançou a cabeça lentamente, um sorriso cansado surgindo em seus lábios. "Não, objetos podem ser substituídos, vidas não." Ele olhou para os cães e, abaixando-se, acariciou a cabeça de um deles. "Eu devo tudo a vocês. Sem eles, não sei o que teria acontecido." Ana ficou em silêncio, observando enquanto Mauro acariciava cada um dos cães. Depois de um último agradecimento, ele se afastou, deixando-a com uma sensação estranha, um misto de alívio e compreensão. Mais tarde naquele dia, Ana visitou os gatinhos no veterinário. Quando entrou na sala de cuidados, a visão que a esperava a deixou encantada. Os dois filhotes estavam de pé, brincando um com o outro, suas pequenas patas batendo em um brinquedo improvisado. Seus olhos brilhantes e movimentos animados eram um sinal claro de progresso. Ana sorriu, sentindo o peso dos últimos dias começar a se dissipar. Enquanto o controle de animais concluiu a inspeção na casa de Mauro. A condição da gata-mãe era excelente, bem alimentada, saudável e claramente amada. Os funcionários da clínica veterinária também mencionaram o comprometimento de Mauro com os filhotes naquela manhã. Antes do incidente, a descoberta confirmou a versão de Mauro. Ele realmente tinha planejado levar os gatinhos ao veterinário. E o erro foi uma consequência de circunstâncias infelizes, não negligência intencional. Os gatinhos continuavam a melhorar e logo estariam prontos para conhecer suas novas famílias. O incidente, embora dramático, se tornou um lembrete poderoso da importância de agir rapidamente e ouvir os sinais, sejam eles de cães heróicos, instintos humanos ou circunstâncias que exigem intervenção. O controle de animais, após a investigação, concluiu que não havia evidências de negligência intencional por parte de Mauro. Ele foi oficialmente absolvido de qualquer acusação, embora o peso de sua própria culpa fosse uma punição pessoal suficiente. Agora, imagine uma jovem mulher à beira de uma despedida definitiva, com seu fiel companheiro de 4 patas prestes a receber a última injeção. No entanto, um gesto inesperado muda tudo. O cachorro a abraça, como se estivesse se despedindo ou tentando dizer algo mais.
A sala de exames, tomada pela emoção, é interrompida por uma assistente que entra correndo com notícias urgentes. As perguntas começam a surgir. O que aquele gesto significava? Qual era a informação tão importante que precisava ser entregue naquele momento? Será que ainda havia esperança? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!